Olá a todos, meu nome é Rui Soares. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao IPH pelo convite para a participação neste primeiro seminário digital. E o convite do IPH se deve ao fato de eu ser um pesquisador na área de iluminação. Eu cursei mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura, e agora eu estou atualmente em andamento com o programa de doutorado, pesquisando um tema muito atual, muito novo e muito importante, que é luz e saúde. E o título do meu mestrado foi esse que está aí na tela, né? Resposta humana à luz, alterações não visuais e o projeto luminotécnico residencial com LEDs. A escolha desse tema foi justamente a partir de uma série de questões que eu enfrentei na minha vida profissional como projetista de iluminação. E essa resposta no ambiente residencial, na verdade, foi o meu recorte do estudo de mestrado, da pesquisa do mestrado, mas nós estamos falando, na realidade, da iluminação da luz noturna. Não importa qual seja o ambiente, pode ser o residencial. O residencial tem uma questão, eu escolhi o residencial porque a maioria das pessoas à noite está em casa, e eu queria investigar se a luz de casa tem oferece algum malefício às pessoas que estão sob essa luz, que estão sujeitas a essa luz. Evidente que nós temos a luz artificial noturna em todos os ambientes, né, na sala de aula, nos hospitais, nas UTIs, enfim, em nos locais de trabalho, quando existe o trabalho noturno, que é um grande problema, que tem sido debatido na academia. Mas eu fiz esse recorte no residencial por essa razão que eu coloquei para vocês, mas eu gostaria que vocês estendessem isso para qualquer ambiente iluminado à noite. Vocês já me conhecem pela minha apresentação, a apresentação que foi feita antes desse vídeo, mas eu gostaria só de fazer uma conexão da minha atuação profissional como um todo. Eu atuo em pesquisa na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura da USP. Eu atuo em ensino, como professor em vários cursos de pós-graduação lato sensu, e eu também tenho uma outra atuação na área de projetos. Há mais de 30 anos eu trabalho com projetos de iluminação no meu escritório chamado WeLight. E essas três atuações, essas três faces diferentes, né, de atuação profissional, elas se retroalimentam, né? A pesquisa, o que eu descubro nas pesquisas, eu trago para os projetos, as necessidades de projeto ou as dores do projeto, eu levo para a academia, para a pesquisa, e tudo isso, né, todas as informações de pesquisa e de projetos, eu também levo para os iniciantes, aqueles que estão começando nessa profissão, e esse triângulo se fecha desta forma. Tudo começou, eu acho que vale a pena contar essa história, né? Como eu comecei, como eu cheguei nesse tema, né? Começou quando eu fiz a pós-graduação em iluminação, e aí eu descobri, né, que nós temos questões muito particulares de sensibilidade do olho ao espectro da luz. Inicialmente, eu percebi a luz como algo que fosse simplesmente para favorecer ou facilitar a visão, para promover a visão. E, nesse momento, eu comecei a perceber que existem outros aspectos, talvez até mais importantes ou tão importantes quanto a visão, que é o espectro da luz. Na pós-graduação, eu tive o meu primeiro contato com essas células IPRGC, Intrinsical Photosensitive Retinal Ganglion Cells, células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, que são uma nova classe de fotorreceptores. Essas células ganglionares têm um fotopigmento chamado melanopsina, está aqui,
E esse fotorreceptor não tem função de promover a visão, ele não serve para enxergar, ele serve para controlar uma série de funções que nós vamos abordar daqui a pouquinho. E esse fotorreceptor, ele controla um sistema não visual, e até aí eu só imaginava a existência de um visual, né? E a partir desse momento eu tive contato com a melanopsina, que tem uma curva de sensibilidade espectral, conforme descrito nesse gráfico, e o pico de sensibilidade espectral está em 490 nanômetros, que corresponde à luz azul. E aí todos nós já começamos a perceber, nós percebemos que todos já ouvimos falar nas questões das telas de computadores, nas telas de tablet, que tem um grande problema com a questão do azul, justamente por causa desta curva de sensibilidade espectral. Ou seja, durante a noite, o azul tem a capacidade, ou tem o poder de informar para o meu cérebro que é dia. E aí nós começamos com algo não natural, porque na natureza a noite foi feita para o escuro. A noite é escura e os dias são claros, simples assim. Analisando as fontes de luz artificial com as quais eu trabalho, eu me deparei com isso. A lâmpada incandescente, que tem cada vez mais caído em desuso. Na verdade, as lâmpadas incandescentes tradicionais já não podem mais ser comercializadas por questões de eficiência energética e pouco aproveitamento da energia elétrica para produzir luz. A curva de emissão na córnea, a luz que chega no meu olho da lâmpada incandescente tem essa curva espectral, né? Então ela tem pouco azul, a gente vê aqui no gráfico de baixo, tem bastante vermelho, e ela continua depois do vermelho, que é o infravermelho. Todos nós sabemos que a lâmpada incandescente, ela produz muito calor, infravermelho é calor. E o impacto na melanopsina é esse aqui, é um impacto pequeno da lâmpada incandescente, mas ele existe. Então, a lâmpada incandescente tem um pequeno poder de informar para o meu cérebro que é dia. Pequeno, como vocês podem ver, né, em termos de energia, é algo realmente pequeno, depende evidentemente da intensidade da luz. A lâmpada fluorescente, no caso, uma lâmpada de temperatura neutra, que é 4.000 Kelvin, ela tem essa emissão espectral, e quando a gente cruza a curva de emissão com a curva de sensibilidade aqui à esquerda da melanopsina, a gente vê que o impacto dela também não é tão grande. E o LED? E foi essa a pergunta, foi esse o ponto de partida de tudo. O LED tem essa emissão espectral. O LED que nós usamos hoje nos nossos ambientes, em todos os ambientes, né, o LED já se conseguiu, o último local para o LED atingir eram os estádios de futebol. E isso já aconteceu há 2 Copas do Mundo atrás, já começou essa substituição dos refletores, dos projetores por LEDs. Pois bem, o LED de luz branca, ele na verdade é um chip que emite luz azul, com este pico aqui. E existe uma camada de fósforo na frente do LED azul que provoca uma segunda emissão espectral nessa outra área aqui, que corresponde a amarelo, laranja, verde, vermelho, e essa soma desses 2 picos espectrais, né, de toda essa emissão, resulta em luz branca, como nós conhecemos hoje. E aí vamos sobrepor a curva de emissão do LED com a curva de sensibilidade do olho, da melanopsina, resulta nisso aqui. E aí a gente percebe, deixa eu sair da frente desse gráfico, e aí nós percebemos que o LED de todas as fontes de luz é aquela que tem o maior poder de informar para o nosso cérebro que é dia. E aí eu fiz a seguinte pergunta: eu projeto luz para ambientes noturnos, para uso noturno. Será que eu estou inserindo nos meus projetos um veneno para os usuários? Essa foi a minha primeira pergunta, e isso deu origem à investigação que se segue. Por quê?
na pesquisa de mestrado, eu descobri, né, pelos estudos, que do olho parte para o cérebro, ou partem para o cérebro, cerca de 20 vias neurais, para locais diferentes do cérebro para controlar diferentes funções. O sistema visual, que nós já conhecemos muito bem, né, onde a luz entra no olho, se projeta esse estímulo, ele sofre uma transdução de luz em estímulo nervoso ou elétrico, que vai para, é projetado para a parte de trás, para o córtex occipital do cérebro, para controlar, que é onde se forma a visão. E aí nós temos as duas classes de fotorreceptores tradicionais, que são os bastonetes, responsáveis pela visão noturna e, consequentemente, sem cores, e a visão de cores é promovida pelos cones. Isso a gente estuda no colégio, né? Então, que a nossa visão diurna, ela precisa dos cones. Existem cones que recebem ondas curtas, ondas médias e ondas longas, que analogicamente, o análogo disso é vermelho, verde e azul. E aí vem o RGB, que a gente conhece das nossas telas, né? Porque nós enxergamos dessa forma, nós enxergamos com receptores de vermelho, de verde e de azul. E o sistema visual também é responsável pelo contraste e pela percepção do espaço. Só que outras vias neurais, e aí vamos ao sistema não visual. Aqui a luz é projetada para os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo no sistema nervoso central e começam as projeções para várias partes do cérebro. E essas projeções controlam todas esses itens que estão aqui. Controlam toda a nossa fisiologia diurna, tudo o que acontece de dia no nosso corpo. Deixa eu sair da frente de novo. Que são cognição é a minha capacidade de aprender. Controlam a atenção, que é a minha capacidade de desempenhar funções. Controlam o meu estado de alerta. Controlam o reflexo da pupila. O reflexo pupilar é extremamente importante para proteger mecanicamente o olho de objetos arremessados contra ele. Controlam o reflexo das pálpebras. Voltando, o reflexo das pálpebras, que é a proteção mecânica, eu fiz uma troca aqui. O reflexo da pupila controla a quantidade de luz que entra no olho. E o reflexo das pálpebras é a proteção mecânica. O reflexo corporal, quando alguém joga um objeto na sua direção, o seu cérebro percebe esse objeto antes de você enxergar esse objeto. Por quê? Estas vias neurais, ou a via neural responsável pelo reflexo motor, o reflexo do corpo, para proteger o próprio organismo, ela é uma via muito mais rápida que a via da visão. Então, isso equivale a dizer que vocês, quando vocês estão me vendo agora, o cérebro de vocês já me viu um pouquinho antes. Né? Justamente como proteção mecânica. Se alguém joga alguma coisa contra o seu corpo já aciona um reflexo motor e você se desvia daquele objeto mesmo antes de enxergá-lo. A temporização central, todos já ouviram falar no relógio biológico, o relógio principal, que é o Master Clock. O relógio principal está localizado aqui, nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo do cérebro, no sistema nervoso central. Temporizadores periféricos, aqueles temporizadores que dizem que você precisa sentir fome, que você precisa não sentir fome, que você precisa sentir que o seu coração precisa bater num determinado ritmo, que a sua pressão arterial precisa aumentar durante o dia, precisa diminuir à noite, que são os itens que estão aqui embaixo, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, que a sua temperatura corporal precisa aumentar durante o dia, diminuir à noite, que os seus hormônios têm horário certo para serem produzidos ou inibidos, e aí entram os nossos ritmos circadianos. Né? Existem os ritmos que acontecem em 24 horas, existem ritmos que acontecem em menos de 24 horas, como a gente falou agora, um exemplo típico são as batidas do coração. Existem ritmos que acontecem em mais de 24 horas. Por exemplo, o ciclo menstrual feminino acontece de 3 em 3 semanas, né? Então mais de 24 horas. Nós temos um ciclo anual também, que é mais um ritmo biológico anual,
que faz com que o nosso organismo se prepare para o inverno ou se prepare para o verão, por exemplo. Nós todos sabemos que basta a gente pensar no seguinte: quando a gente ajusta 23 graus no ar-condicionado, a gente percebe que 23 graus no inverno nos dá uma sensação diferente do que 23 graus no verão. E justamente por causa desse ritmo anual que acontece também, um dos nossos ritmos biológicos, que é o ritmo anual. E existe uma outra via dentro do sistema não visual extremamente importante, que é uma via que se projeta dos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, passa pela cervical superior, né, aqui nessa região, e atinge a glândula pineal, que é uma glândula que todos nós já sabemos, que sintetiza um hormônio chamado melatonina. Então, todos já ouviram falar na glândula pineal atualmente. A glândula pineal, do tamanho de uma ervilha, sintetiza este hormônio melatonina. E por que a gente destaca este sistema não visual especificamente? Porque esse foi o sistema não visual que eu estudei no mestrado e que eu estou estudando no doutorado, por causa das implicações que ele tem relacionadas à luz. A síntese de melatonina controla a nossa fisiologia noturna, controla tudo o que acontece no nosso organismo à noite. As fases do sono, por exemplo, controla a nossa imunidade, controla combate a inflamações, controla o combate a tumores. A melatonina é o antioxidante 10 vezes mais poderoso que a vitamina C. Então, gente, em vez de tomar vitamina C, por que não cuidar para que a nossa glândula pineal sintetize mais melatonina? Como a gente faz isso? Justamente observando a iluminação noturna. A luz noturna, pelo fato de estar plugada, do olho estar plugado diretamente com a glândula pineal, por essa via neural que aparece aqui nesse gráfico, ela tem um poder imediato sobre a supressão de melatonina. Ou seja, se durante o dia incide luz no meu olho, durante a noite incide luz no meu olho, a melatonina para de ser sintetizada pela glândula pineal imediatamente. É um efeito agudo. Então, por exemplo, quando a gente acorda de noite para ir ao banheiro e a gente acende a luz, essa informação de luz pode provocar a supressão de melatonina imediatamente. Só que depois que eu fui ao banheiro, eu apago a luz e volto a me deitar. Só que aí tem uma outra questão. O reinício da síntese de melatonina não é rápido. Ele pode levar até 1h30. Então isso já trouxe um reflexo bastante negativo no sono. Num hospital, quando os enfermeiros acendem a luz sobre o paciente, esta informação falsa também pode acontecer. E aí a supressão de melatonina noturna pode ter impacto, olha aqui, na recuperação do paciente. Por quê? Tem esse reflexo na imunidade, combate a inflamações, tumores e a questão antioxidante. Então, é por isso que a melatonina é tão importante, porque ela é responsável direta ou indiretamente por tudo o que acontece no nosso organismo. E especialmente nesse aspecto aqui, regulação temporal. A melatonina é o nosso principal marcador temporal que acontece no nosso cérebro. Existe uma ideia de que a melatonina é o hormônio do sono. Não, não é o hormônio do sono. A melatonina é um marcador de tempo que ela sinaliza, ele é um sinalizador de tempo para o organismo que diz, está na hora de iniciar todas as suas funções noturnas. Então, por exemplo, a síntese de hormônio do crescimento, que é especialmente importante nas crianças e nos adolescentes, mas todos nós precisamos do hormônio de crescimento, não importa qual idade. O hormônio do crescimento, ele é sintetizado normalmente em torno de 1h da manhã, se você estiver dormindo e se houver a presença de melatonina na corrente sanguínea. Ou seja, se você fica na frente de uma tela de computador até as 2h da manhã,
nessa noite você perdeu a oportunidade de sintetizar o hormônio do crescimento. Isso é só um exemplo. Essa questão acontece com todos os hormônios. E nisso nós chegamos nesse gráfico aqui que retrata bem essa questão. A luz entra no olho, chega no sistema nervoso central, que é o nosso temporizador principal, e esse temporizador principal aciona outros temporizadores locais em várias partes do cérebro, que são esses vermelhinhos aqui, e em várias partes do corpo, como o caso do coração, do fígado, dos rins, que promovem comportamentos fisiológicos ou saídas circadianas ritmas, como a cognição, o humor, o equilíbrio do cérebro, né, a homeostase cerebral, a pressão arterial, o controle de triglicérides, de glicose, ou seja, metabolismo, e a depuração xenobiótica. Enfim, isso tudo controla hormônio, temperatura, apetite. Alguns desses sistemas são autônomos, outros não. A vigília e o sono, por exemplo, são saídas, são projeções extremamente importantes. E então vocês agora entendem da minha preocupação como quem projeta a luz para os ambientes, exatamente porque eu cheguei nessa necessidade de me aprofundar nesse estudo. Quando nós falamos de projeto de iluminação, também relacionado ao sistema não visual, essas células ganglionárias intrinsecamente fotossensíveis, essa nova classe de fotorreceptores, a gente chama de nova porque ela foi descoberta no final do século passado, mas ela foi realmente fotografada ou ela foi comprovada fisicamente no ano de 2002. Né? Os pesquisadores, os neurocientistas que conseguiram fotografar esses fotorreceptores, isso aconteceu apenas em 2002. Por isso que nós chamamos de novo fotorreceptor ou recém-descoberto fotorreceptor. Desse tempo para cá começaram as pesquisas nessa área e agora nós estamos chegando no estágio de começar a aplicar esse novo conhecimento que foi produzido por essas pesquisas ao longo desses últimos quase 20 anos. Esses fotorreceptores eles estão em maior quantidade concentrados nessa parte aqui, no fundo do olho e na parte inferior do olho, por uma simples razão: eles são sensíveis à luz que vem do céu. Nossos olhos são receptores de céu azul. Então, olha só, a luz azul é a luz que consegue sensibilizar ou estimular melhor esse fotorreceptor, e a maior sensibilidade está justamente aqui, olha, de 0 a 45 graus, porque o meu olho é sensível à luz que vem do céu. E porque é a necessidade fisiológica, nós precisamos que durante o dia a informação de que é dia chegue ao nosso olho. E de 0 a 45 graus é onde existe o maior estímulo do fotorreceptor do fotopigmento melanopsina. De 45 a 60 graus do eixo do olho, esse efeito é um pouco menor, mas ele existe. De 60 graus a 90 graus não existe efeito. Então, isso começa já a me orientar no projeto de iluminação. Isso começa a orientar o que eu preciso fazer com a luz para que ela seja saudável. Então, por exemplo, quando a gente coloca num paciente de hospital uma luminária sobre o leito, essa luminária só não terá estímulo não visual, ela só não oferecerá esse estímulo em duas situações. Ou se o espectro dela não coincidir com a sensibilidade do terceiro fotorreceptor, o espectro dessa luz, ou se essa luminária estiver desligada. Então, nós temos hoje no mercado brasileiro algumas empresas oferecendo, aliás, no mundo isso está acontecendo mundialmente, isso tem sido observado mundialmente pelos pesquisadores. As luminárias circadianas, que são luminárias que prometem não estimular o sistema não visual à noite. O que acontece é que as análises das quais eu tenho conhecimento hoje, da absoluta maioria dessas luminárias circadianas,
essa análise, a gente não pode revelar quais são as marcas, né, quais são por questões éticas, mas eu já tive acesso a vários estudos que comprovam que não é bem assim, que essa luz consegue estimular o fotorreceptor circadiano, dependendo da intensidade da luz, dependendo do ângulo de incidência dessa luz no olho. Então é algo para que nós fiquemos atentos. E existe um outro fator também que a luz azul causa no nosso corpo, não sei se vocês já ouviram falar, que é conhecido como Blue Light Hazard, que é uma agressão realmente ao olho, que acontece pela energia nessa faixa de comprimento do azul. Então, a luz azul atinge no olho e o principal problema que acontece é um dano permanente na retina, que é uma doença conhecida como degeneração macular da retina. É uma doença que de certa forma, esperada que aconteça nos idosos, mas ela está relacionada com o meu histórico de exposição à luz azul. Então, olha só, durante o dia nós nos expomos à luz azul por causa da luz natural, uma luz rica em azul, o que é necessário para o nosso organismo. Mas à noite nós deveríamos não ter nenhum azul, mas a luz de casa, a luz da escola, a luz do ambiente de trabalho, a luz da iluminação pública, a luz dos hospitais, enfim, elas nos oferecem algum azul. Então, elas podem contribuir para um aparecimento precoce da degeneração macular. E o efeito que isso acontece é como nessa figura de cima aqui, né, uma visão perfeita. A degeneração macular, ela age na nossa visão central. Então, eu perco a possibilidade de enxergar o centro do campo de visão, que é justamente o centro onde a gente tem a visão, a imagem focada. E a gente começa a enxergar só a periferia, que não é focada. Para olhar para vocês aqui agora, eu estou olhando com a minha visão central. Minha visão central é focada, ela acontece apenas em 2 graus, né, de abertura do campo de visão. E é justamente essa visão que é atingida pela degeneração macular. Então nós vemos que a questão da luz azul, ela está além dos ritmos biológicos, ela está também nesse efeito particular da degeneração macular da retina. E aí nós fazemos assim com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque nós aprendemos, nós temos como, até o senso comum nos diz, que o azul acalma. Realmente, o azul acalma. Só que a cor azul acalma. Uma coisa é o efeito psicológico da cor azul, outra coisa é o efeito biológico da luz azul. São coisas completamente diferentes. Então, isto aqui tem um risco muito sério de dizer para esse bebê, cada vez que essa luz azul passa pelo olho dele, mesmo com os olhos fechados, corre o risco de dizer para esse bebê que é dia. E isso, na cronobiologia, que é a ciência que estuda os ritmos biológicos, isso eu fui buscar, né, me aproximei dos cronobiólogos, para estudar um pouco melhor o que acontece nisso. A questão é simples assim, gente. Nós precisamos, durante o dia, de luz e à noite de escuro. Foi assim que o nosso corpo se desenvolveu, é assim que o nosso organismo age. Durante o dia é o momento de estado de consciência e é o momento de atividade. E à noite é o momento de sono e inatividade. Isso faz parte da nossa genética. Nós carregamos essa referência conosco desde a formação do nosso corpo, desde que o ser humano existe. Então, não é possível que em 140 anos, praticamente, que a luz elétrica existe iluminando as nossas noites, nesse tempo o nosso organismo não se adaptou à luz noturna. Então, nós temos ainda problemas com a luz noturna e é por isso que nós precisamos conhecer bem esse sistema não visual. Em relação à aparência da luz, isso acontece da mesma forma. No início do dia e no final do dia, o nosso corpo ele está preparado, ou ele reconhece como natural a luz de temperatura de cor baixa, a luz amarelinha, que nos remete a uma ideia de aconchego. Por quê? É o momento que eu saio do repouso de manhã,
e é um momento aqui que a luz amarelinha do pôr do sol, ela já diz para o meu cérebro, está chegando a hora do repouso. É mais um sinalizador que o planeta nos dá. E durante o dia, a luz bastante azulada, rica em azul, ela nos informa que é o momento de atividade. É o momento de você trabalhar as suas questões cognitivas, o seu trabalho manual, as questões que exigem precisão, tudo isso precisa acontecer durante o dia. Nós não deveríamos inverter isso. Essa inversão ou o excesso de luz à noite ou a falta de luz diurna nos conduz a um estado chamado de cronorruptura, que é a ruptura dos meus cronômetros, a ruptura dos meus temporizadores biológicos. E a cronorruptura tem várias implicações. Problemas de curto prazo, que trazem dificuldade de concentração, sonolência diurna, dificuldade de dormir à noite, impulsividade, perda de empatia, negatividade. Alguém já se reconheceu nesses sintomas? Falta de memória. Toda vez que eu dou palestra falando sobre isso, a plateia sempre, a grande maioria da plateia levanta a mão nesse momento. Falta de memória, aumento de erros, diminuição da cognição, criatividade, processamento de informações. Então, os problemas de curto prazo são aqueles que, se você fica alguns dias exposto à luz noturna ou alguns dias não exposto à luz diurna, esses efeitos podem aparecer no curto prazo. No longo prazo, estresse físico e mental, uso de estimulantes ou calmantes, diminuição da imunidade, né, e nós estamos num momento histórico em que as questões de imunidade se tornaram extremamente importantes, né? Aumento do risco de infecções e câncer, ou seja, a pessoa que já tem predisposição, ela aumenta mais ainda o risco de ter a manifestação dessas doenças. Aumento do risco de doenças cardiovasculares, desajuste metabólicos e diabetes tipo 2. Então a gente está aqui e fala também de obesidade, por exemplo, e a diabetes, como descreve aqui, no longo prazo. E também existe uma maior vulnerabilidade de transtornos de humor, ansiedade, paranoia, alucinações, aumento de sintomas de transtorno de personalidade e de esquizofrenia. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei realmente muito preocupado. Só que antes de eu resolver mudar de profissão, eu realmente resolvi aprofundar isso. E isso conduziu na minha dissertação de mestrado, que foi o título dessa palestra, né? Resposta Humana à Luz, alterações não visuais e projeto de iluminação residencial com LEDs. E nesse estudo, como método, houve um estudo de caso envolvendo pessoas expostas à iluminação residencial com LEDs no período noturno. Nós testamos em 3 momentos um metabólito da melatonina, que é o resultante da metabolização da melatonina no organismo, que é a 6-sulfatoximelatonina, que é eliminada pela urina. Nós testamos a temperatura corporal e como principais elementos, e o resultado foi o seguinte. Bom, o protocolo foi o seguinte: coleta de urina ao final de cada período. Foram 3 noites, os períodos foram o seguinte: 3 noites com óculos bloqueadores de luz azul, a gente chamou de período BB, que é período Blue Blocker, e coleta de urina no final, para a gente saber. Então, foram 3 noites usando esse óculos que não deixa entrar luz azul. Então, a gente criou 3 noites biológicas para os indivíduos. E ao final da terceira noite, nós coletamos a urina e verificamos quanto de 6-sulfatoximelatonina foi produzida naquela noite. Ou seja, depois de 3 noites sem luz noturna. E depois, 3 noites expostos às luzes de casa, que a gente chamou de período LED, né, expostos ao LED. No final dessas 3 noites exposta à luz da casa, e essa foi a luz da casa como ela estava, nós não interferimos de maneira nenhuma no que eles já tinham. A única exigência era que fosse LED. E coletamos a urina no final. O resultado foi esse.
de 10 sujeitos que nós analisamos, né, o nosso número foi 10, 7 sujeitos tiveram impacto da luz de casa na síntese de melatonina. Então aqui estão as médias, né, e as médias e o erro a faixa de confiança. Então, antes, os níveis de síntese de eliminação da 6-fotóxido-melatonina foram 17,92 microgramas no período noturno, de 7 horas da noite às 7 horas da manhã. Depois de 3 noites com LED com o óculos amarelo, ou sem luz noturna, esse nível aumentou em média de 17 para 29. E depois de 3 noites na luz de casa, de novo voltou praticamente aos níveis anteriores. Então a gente conclui algumas coisas. A gente conclui que esses sujeitos, mesmo que não estivessem em casa à noite, eles já tinham os níveis de melatonina mais baixos. Então, ou seja, eles já sofriam, ou possivelmente sofriam, daquele estágio que a gente fala de cronorruptura. E nós conseguimos constatar isso por questionários que nós aplicamos, que constataram realmente que essas pessoas tinham uma alta incidência de sonolência diurna, por exemplo. E depois, aqui, os níveis de melatonina aumentaram bastante, né, caracterizados pelos aumentos de 6-fotóxido-melatonina. E a luz de casa, por mais tênue que fosse, havia dois sujeitos que tinham uma lâmpada acesa na sala de casa. Só que essa lâmpada era visível, você enxergava a fonte de luz. E o fato de enxergar a fonte de luz projetava para o olho uma energia suficiente para causar a diminuição da melatonina noturna. Essa diminuição pode acontecer, provavelmente acontece por atraso no início da produção de melatonina. Nós não verificamos esse momento, porque aí teria que fazer teste com saliva para verificar, a gente chama isso de DLMO, né, que é o início da produção de melatonina. E nós verificamos também a acrofase da temperatura corporal. O que é isso? A acrofase da temperatura corporal nós verificamos a temperatura periférica aqui no punho, um termômetro 24 horas por dia colocado no punho para que a gente verificasse o ritmo biológico de temperatura corporal. Esse ritmo de temperatura corporal, ele não acontece imediato como o de melatonina. Ele acontece um pouco depois. Então, nós demos o atraso suficiente para que ele acontecesse e nós fizemos novamente a aferição. Nós só conseguimos 9 sujeitos na verificação de temperatura corporal por causa de problemas em equipamento. Antes, o que aconteceu com eles? No período antes, a temperatura mais alta do punho, da temperatura periférica, ela, em média, acontecia às 3 horas e 8 minutos da manhã. Depois de 3 noites com óculos, essa temperatura mais alta começou a acontecer 1 hora e 58 da manhã. Então, ou seja, o ritmo biológico de temperatura, ele voltou 1 hora e 58 minutos antes, que é o que deveria acontecer quando nós temos noites escuras. E no período LED, no período de casa, isso voltou, foi um pouco além, né, de melatonina. Ele foi além do período inicial. A temperatura, o pico de temperatura corporal periférica voltou, passou de 3,8, foi a 3,55. E aí a gente percebe o seguinte, do período BB, quer dizer, do período da noite escura, proporcionada pelos óculos, até a noite iluminada com LED. Teve um atraso de 1 hora e 57 minutos no ritmo de temperatura corporal, com todas as consequências negativas que isso implica. E do período inicial, antes do estudo, até o momento onde eles ficaram realmente dentro de casa durante 3 noites, expostos à luz de casa, houve um atraso de, em média, 47 minutos no ritmo de temperatura corporal. Cabe esclarecer que a temperatura que nós vimos
por isso que chama acrofase, a temperatura mais alta acontece na periferia. A temperatura central do nosso corpo é exatamente o contrário da periférica nesse aspecto. Então, à noite, nós temos a temperatura mais baixa central e mais alta periférica. E durante o dia, o contrário. Bom, isso nos conduz, isso tem sido estudado por toda a comunidade de iluminação, e isso nos conduziu a um novo conceito de projeto de iluminação, descrito pela Comissão Internacional de Iluminação, que é iluminação integrativa. A Comissão Internacional de Iluminação, que é um órgão mundial responsável por normas e por orientações para a prática projetual, ela diz que iluminação integrativa, que é esse novo termo, que já faz parte do novo glossário de termos técnicos em iluminação da Comissão Internacional, a iluminação integrativa é aquela que contempla os aspectos visuais da luz, que é aqueles que nós todos conhecemos há muito tempo, os efeitos emocionais ou psicológicos da luz, que nós já conhecemos e já aplicamos em projetos de iluminação há algumas décadas. Vale a pena a gente dizer que os hospitais, eles passaram a ter um tratamento luminotécnico mais humanizado, para que as pessoas, isso teve impacto, para que as pessoas se sentissem mais à vontade, mais relaxadas, e isso favorece a própria recuperação. E aí os efeitos biológicos, esses sim, são regidos por conhecimento muito atual, mas eles precisam e eles também têm uma contribuição na saúde bastante importante, e nós precisamos considerar nos nossos projetos. Gente, eu cheguei no final da nossa apresentação, já esgotou o meu tempo, mas eu queria só registrar. Este apartamento foi o primeiro apartamento em que eu apliquei esse conhecimento da iluminação integrativa, porque durante o dia, esta sala tem uma incidência enorme de luz natural, e os quartos também, e então nós temos a informação de que é dia, e à noite as estratégias projetuais de iluminação, elas não informam para esse usuário que é noite, que é dia. Ou seja, à noite ele tem a informação correta de que é noite, embora tenha luz artificial. E isso nos conduziu, o ano passado, ao primeiro lugar no único concurso que nós temos no Brasil de projetos de iluminação, que é o Prêmio Abilux, da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação. Foi um apartamento no Rio de Janeiro, e nós ganhamos o primeiro lugar na categoria residencial. Em resumo, de tudo que eu falei agora, gente, iluminação tem os aspectos visuais, essa analogia do iceberg é bem interessante, né? Porque todas as questões visuais da luz nós já conhecemos há muito tempo, que são uniformidade, temperatura de cor, iluminância, índice de ofuscamentos, índice de reprodução de cores, que inclusive fazem parte das nossas normas técnicas, que tem implicações em todos esses itens aqui, conforto visual, produtividade, fadiga, a produtividade também, o índice de reprodução de cores e assim por diante. Mas existem os aspectos não visuais, e essa imagem, para mim, retrata muito o que é isto, porque quando nós falamos de aspectos não visuais da luz, nós falamos de todos estes itens aqui, que é o flicker, que é uma trepidação que pode acontecer na luz, a luz muito estática tem outros efeitos, a distribuição espectral da luz, como nós já vimos, a luz natural, a consideração da luz natural no projeto, facilidade de uso dos equipamentos é importante, interferência na rede elétrica, a interferência da luz na rede elétrica, que também pode ter problemas, e isso tudo com estas implicações aqui. Eu não vou ler essa lista porque é grande e o nosso tempo já acabou, mas a gente, congelando essa imagem e verificando, a gente percebe que os aspectos não visuais são tão, ou talvez até mais importantes do que os aspectos visuais. Na verdade, todos eles precisam ser considerados em conjunto. E isso nos conduz realmente a um bom projeto de iluminação. Isso os nossos médicos pouco conhecem, os nossos luminotécnicos pouco conhecem, pelo fato de ser justamente conhecimento muito novo. Nós precisamos, a partir de palestras como essa, e é por isso que eu sou muito grato ao IPH,
nós precisamos difundir cada vez mais esse conhecimento que a academia me tem proporcionado por meio da universidade pública, que é a Universidade de São Paulo, a quem eu sou também muito grato. Muito obrigado a vocês. Aqui vocês têm o meu número de WhatsApp. Quem tiver qualquer dúvida relacionada a isso pode entrar em contato comigo. Eu apenas peço que seja pelo WhatsApp. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho na área de projetos de iluminação, existe esse Instagram da minha empresa chamada WeLight. Fiquem à vontade para explorar e trazer as suas dúvidas. Muito obrigado a todos e eu espero que essa apresentação tenha contribuído para trazer para todos vocês um pouco mais de informação a respeito desse vasto mundo da iluminação, ao qual eu me inclino diariamente e reiteradamente eu repito que eu aprendo um pouco a cada dia, tamanho oceano que a iluminação se tornou no mundo. Muito obrigado.